Fala pessoal, vamos para o 2.5 do nosso amigo Boulos aqui, né? Prove que o oposto de a soma vetorial de U mais V é menos o vetor menos V vetor, né? Então, provar isso, vamos fazer o seguinte. Vamos usar a propriedade do elemento oposto. Então, usando a propriedade do elemento oposto, que é a A4, a gente tem o seguinte, né? A gente vai ter que, aqui no caso, vai ser o vetor, vou chamar de W, mais menos W. Esse menos W é o vetor oposto, né? Isso daqui é igual ao vetor nulo. E isso daqui é igual a menos W mais vetor W, né? Pela comutatividade. Então, para cada vetor W, existe um único vetor, né? Que a gente soma com esse W e dá como resultado o vetor identidade, que é o nulo, né? Que é o elemento identidade, que é o vetor nulo. E esse cara vai ser o nosso oposto, que é o menos W. Beleza, então tendo usando a propriedade, basta eu definir, então a gente define que esse W é o vetor U mais vetor V. Então, vou fazer assim, definimos que, então vamos definir que W é vetor U mais vetor V, beleza? Se W é vetor U mais vetor V, a gente vai ter que chegar com o vetor oposto, vai ter que ser esse cara para provar, né? Então, vamos lá, né? Então, já que esse cara aqui, o vetor W é o vetor U mais vetor V, a gente tem que dar a propriedade do elemento neutro, que o vetor W mais menos o vetor W, que no caso é o vetor oposto, é igual ao vetor nulo. Então, isso daqui vai implicar que o vetor W, já que a gente definiu como a soma vetorial de U com V, aqui vai ficar, fazer assim, pela associatividade, menos o W. Isso daqui é igual ao vetor nulo. Tá? Se a gente subtrai menos U dos dois lados, né? O que a gente vai ter? Então, vou fazer isso daqui que é melhor, né? Deixa eu dar uma pensada aqui. Tá, ó. Aqui eu vou fazer desta forma aqui. Deixa assim. Tá, aí eu vou subtrair menos U dos dois lados. Então fica menos U, né, mais U, e aqui mais V menos vetor U, que é igual a menos U mais o vetor nulo. Então, tranquilo? Uso a propriedade associativa aqui. Então, vou colocar
menos U mais U. Isso daqui mais vetor V menos vetor W, que é igual a, usando a propriedade do elemento oposto, o vetor mais o vetor identidade, no caso o vetor nulo, vai dar o próprio vetor. Esse vetor aqui é menos U. Então, menos U, menos vetor U mais vetor nulo é o próprio vetor, né? Que no caso é menos U. Aqui, usando a propriedade do elemento oposto, menos U mais U dá o vetor nulo. Então, esse cara aqui vai dar o vetor nulo mais V, vetor V menos W, que é igual a vetor menos U. Beleza? O vetor nulo mais vetor V menos W, pela propriedade do elemento neutro, vai dar o vetor V menos vetor W. Então, isso daqui implica que vetor V menos vetor W é igual a menos o vetor U. Beleza? E aí o que a gente faz agora? A gente subtrai menos V, né? Subtrai menos V dos dois lados. Subtraindo menos V, o que vai acontecer? Então, subtraímos menos V dos dois lados. Então, fica menos vetor V. A gente já tinha o cara de antes. Vetor V menos W, que é igual a menos vetor V com menos vetor U. Usando a propriedade associativa, a gente vai ter menos V mais vetor V e o menos W aqui, vetor W. Isso é igual a menos vetor V menos vetor U. Pela propriedade do elemento oposto, menos vetor V mais vetor V vai dar o vetor nulo. Então, isso daqui vai implicar que o vetor nulo menos o vetor W é igual a menos o vetor V menos o vetor U. Pela propriedade do elemento neutro, o vetor nulo mais menos o vetor W, que no caso é o vetor nulo mais o vetor oposto de W, vai dar o próprio menos vetor W. Então, menos vetor W é igual a menos V menos o vetor U. Tá? E pronto. Está provado, porque da nossa definição, o nosso vetor oposto é o vetor menos W, né? Esse é o nosso elemento, esse é o nosso oposto, elemento oposto, né? Como a gente define aqui nessa parte ele como a soma vetorial de U mais V, e a gente chega aqui que o oposto vai ser menos V menos U. Então, só falta para ficar igual aqui, usando a propriedade comutativa. Aí fica, encerra a prova, né? Então, menos vetor W é igual, pela comutatividade, a gente pode inverter a ordem. Menos vetor U, menos vetor V. Então, aqui está provado, né? Tranquilo, pessoal? Isso aí.